Graça e paz. Vamos abrir no Salmo 84. Vamos meditar um pouco neste Salmo. Salmo 84. Nós vamos ler os versículos durante o estudo, a meditação. E que Deus revele para nós as verdades espirituais aqui neste salmo. Revele ao nosso coração. Eu gosto muito deste salmo. E eu gostaria de começar a meditação pelo título do salmo. Na minha versão diz assim: ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares. Salmo dos filhos de Corá. A outra versão diz assim: para o músico mor sobre Gitite. Salmo para os filhos de Coré. Eu quero salientar o caráter sugestivo do título desse salmo: os lagares, ou sobre Gitite. Gitite é um termo musical de significado incerto, mas que parece derivar da palavra hebraica gat, que significa lagar. Lagar era um tanque onde as uvas eram pisoteadas pelas pessoas ou esmagadas com os pés. Para quê? Para extrair delas o líquido, o suco, o vinho. Depois virava vinho. Geralmente eram 2 tanques escavados na pedra em níveis diferentes. As uvas eram espremidas, esmagadas no tanque superior, e o suco escorria para o tanque inferior por um pequeno canal que ligava os 2 tanques. Este salmo é um salmo para ser cantado no lagar. Os trabalhadores do lagar dançavam, andavam, cantavam de alegria, falando uns aos outros da bondade, da graça, da misericórdia de Deus. Assim, o vinho era obtido das uvas
por meio de pressão, esmagamento. Então, essa ideia de lagar é muito significativa para mim. O vinho era resultado de um sacrifício de uvas. O vinho é produto de uma prensa, de um esmagamento. O cacho de uva era pisoteado no lagar até perder sua forma e virar um suco que depois se transformava em vinho. De maneira figurada, o vinho é resultado de um sacrifício de morte. Nós temos aqui a ideia da morte. Lagar tem a ideia da morte. E do ponto de vista figurativo, em figura, o vinho é resultado de uma morte, de um sofrimento. E como figura, aponta para Cristo na cruz. Aponta para a nossa morte com Cristo na cruz. No corpo de Cristo, nós passamos pelo maior sofrimento, o sofrimento da morte. Nós morremos pelo corpo de Cristo, no corpo esmagado de Cristo. Ali nós também padecemos e padecemos a morte com Cristo. Então, este salmo, para mim, fala de uma maneira cristalina da cruz do Calvário, do lagar de Deus, lá onde Cristo entrou para passar pela morte, para sofrer ali. Um sofrimento até a morte. Então, fala da morte de Cristo e da nossa morte com Cristo na cruz do Calvário. Irmãos, todos nós em Cristo passamos pelo lagar de Deus, a cruz do Calvário. Todos nós passamos pela mesma prensa, moenda, a cruz. Todos nós morremos em Cristo e com Cristo. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O princípio divino e funcional na Igreja de Cristo é este: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É o que faz funcionar. Não existe
igreja de Cristo, igreja de Deus, sem a morte de seus membros. Se não morreu, você não é igreja de Cristo, você não faz parte do corpo de Cristo, a igreja. Não existe vida sem a morte do pecador com Cristo na cruz. Não adianta insistir. Sem a morte da velha vida, não existe igreja. Deus nos fez morrer no corpo de Cristo, na cruz. E sem a morte no corpo de Cristo, nós não podemos ser vinho de Deus. A ideia da morte está embutida nessa palavra lagar. O Salmo 84, para mim, descreve as características daqueles que passaram pelo lagar de Deus, pela morte com Cristo, em Cristo, na cruz. Este salmo expressa bem o caráter e o desejo daqueles que, com a revelação que nós temos hoje, podemos chamar crucificados e mortos com Cristo, ressuscitados em Cristo e Cristo vivendo neles. O Salmo expressa bem as características da vida que nasce da morte, da vida que surge da ressurreição, mas que passou pela morte, passou pela cruz. Então agora nós vamos conhecer um pouco esse caráter, esse desejo dessas pessoas que experimentam a vida que nasce da morte. A vida nasce na ressurreição, mas tem que passar pela morte para sair pela ressurreição. Eu creio que o Salmo vai falar dessas pessoas, espiritualmente falando, né? Então, Salmo 84, verso 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. É o seu desejo? Você deseja isto? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. Quão amáveis. Não é só amável, é mais, é quão amável. É assim que aqueles que experimentam a morte com o Senhor e a vida do Senhor se sentem, desejam. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Aqui não tem obrigação nenhuma, não tem imposição nenhuma.
Aqui é amor. Amor. Se alguém é obrigado a amar uma outra pessoa, se alguém ele tem que fazer aquilo, isso não é amor. O amor, ele é livre, ele se expressa livremente. Então aqui estamos falando de amor, de intimidade, de relacionamento com o Senhor. E é algo que brota do profundo do nosso ser. Do profundo do nosso ser. Tabernáculo. O que significa essa palavra tabernáculo? Tabernáculo, tenda, cabana ou barraca. E tem a ver, aqui no Salmo, tem a ver com o santuário portátil, onde durante o Êxodo e até os tempos do rei Davi, os israelitas guardavam e transportavam a Arca da Aliança, local da manifestação da presença divina, local da divina morada de Deus entre o povo. Era composto o tabernáculo de 3 dependências: átrio exterior, santo lugar e santo dos santos. É uma referência, irmãos, sobre a presença de Deus, a pessoa de Deus. Hoje nós não precisamos mais ter diante de nós essa barraca, essa tenda. Por quê? Porque agora, depois que Cristo veio, morreu, ressuscitou, e essas experiências são experiências compartilhadas conosco, agora nós somos a barraca, o tabernáculo de Deus vivente. Deus agora habita em nós. Em nós. Deus vive em nós. Não temporariamente. Agora Deus vive em nós permanentemente. Deus fez morada permanente em nós. Segunda carta aos Coríntios 6:16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Minha versão diz: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Neles habitarei. É Deus dizendo, prometendo: neles habitarei. E entre eles andarei. Deus anda entre nós, no nosso meio. Aqui Ele está hoje, mas
Ele também habita em cada um de nós e habita na sua igreja. Neles habitarei. Para uma pessoa ser a morada de Deus, ela precisa morrer e ressuscitar em Cristo. Se não morrer e não ressuscitar em Cristo, não pode ser a morada de Deus. O resultado da nossa morte e ressurreição em Cristo é este: não mais eu, mas Cristo em mim. Ele agora habita em mim, Ele vive em mim. Cristo habita e vive naqueles que com Ele morreram e ressuscitaram. Irmãos, a presença de Deus está em todos os lugares, mas, segundo a sua palavra, Deus faz habitação no seu povo. E o Deus que habita no seu povo chama-se Cristo. Cristo vive em mim. Então, irmãos, essa habitação de Deus deve ser entendida como Cristo vivendo no interior da pessoa regenerada. Então, a nova criatura é morada santa de Deus. Basta crer na palavra de Deus que afirma que nós morremos em Cristo, que nós ressuscitamos em Cristo e que Cristo agora está vivendo em nós, morando em nós. Basta crer e pronto. Não tem que fazer sacrifício nenhum. Basta crer. Não é fazer sacrifício, é crer no sacrifício suficiente de Cristo na cruz do Calvário. E nesse sacrifício de Cristo nós fomos colocados também. Um outro aspecto da vida que nasce da morte, da vida que surge da ressurreição, está aí no Salmo 84, verso 2. É o verso 2 agora. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Primeiro, o salmista disse que o Senhor Jesus, as coisas dele, a presença dele, a comunhão dele é muito amável. Amável. Eu amo. Agora, ele diz assim, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O que você quer, irmão? O que você quer? O que você busca? Qual é o suspiro da sua alma? O que o seu corpo deseja? Seu coração busca? O que é? É o Deus vivo? É o Deus vivo? Ou é religião? Que Deus vivo é este? É aquele que morreu por você e ressuscitou. É Jesus Cristo. O anseio pela presença de Deus. Experiência com Deus chama-se presença dele. É o reconhecimento da única presença real.
hoje, a presença real de Deus chama-se Cristo. Cristo é a presença de Deus revelada e manifesta no meu interior. No versículo 3, Salmo 84, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Eu gostei da tradução que foi lida, porque tem uma tradução um pouco diferente, e nós vamos seguir esta. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si. Eu, os teus altares, Senhor. Ele está fazendo uma comparação aqui entre o pardal, a andorinha também, e ele mesmo. O pardal encontrou casa, e eu encontrei os teus altares. Que coisa maravilhosa aqui, irmãos. O que é isto? Isto significa relação de intimidade, descanso, sossego e amor. Você já parou para observar um pardal? Porque como o pardal não vale nada, a gente nem olha para ele. Mas o Jair Rodrigues, o Sérgio Reis, não sei quem mais, nem sei quem compôs, mas eles conseguiram ver sinfonia de pardais. Eles devem ter observado muito para ouvir o pardal cantar e chamar de sinfonia. Bom, você já parou para observar um pardal? Observe. Faça isso hoje. Observe. E verá que o pardal é um passarinho muito inquieto. Muito inquieto. Está aqui, ele não para. O pardal é inquieto. Ele é até meio alucinado. Ele é meio doidinho. O pardal é meio aloprado. Pode observar. Ele é inquieto. Ele não para. Mas, quando ele entra no forro do beiral da casa, ele sossega. Aí ele fica quietinho, sossegado, descansando. Por quê, irmãos? Porque ali ele encontrou segurança. Ali há segurança para ele e para os seus filhotes. O pardal no esconderijo se sente seguro, em paz. Fora do esconderijo, fora da casa, daquele lugar onde ele se esconde, o pardal é inquieto, agoniado, apressado, ligeiro. Você é assim como o pardal? Tem muito crente pardal, alucinado, fora da casa, mas precisa entrar no refúgio. E o refúgio nosso, o salmista disse: eu, os teus altares. Eu entrei lá, e lá eu encontrei
sossego, descanso, paz. Ali o pardal encontrou casa, um lugar seguro de paz. Eu, os teus altares. Todos os altares de Deus fundiram-se no Gólgota, no Calvário, na cruz do Calvário. Ali no Calvário, nós encontramos o próprio Cristo, o lugar onde nós entramos, mais precisamente onde nós fomos colocados. Em Hebreus 13:10, possuímos um altar do qual não têm direito de comer os que ministram no tabernáculo. Temos um altar, possuímos um altar. Os cristãos primitivos eram acusados pelos pagãos de que eles não tinham um altar. Os cristãos, eles eram acusados pelos pagãos que os cristãos, não tinham um altar. Os pagãos tinham altar espalhados por todos os lugares. Altares de pedra, de madeira, de bronze, de todo tipo. Mas os cristãos não tinham esses altares. Foi só depois de Constantino, o imperador romano, o cristianismo passou a ter altar. Mas isso por causa da paganização do cristianismo. Mas o autor aos Hebreus, da carta aos Hebreus, ele responde aos críticos: nós temos um altar, sim. O nosso altar é Cristo. O nosso altar é a cruz do Calvário, mas é Cristo que representa o nosso altar. É Ele. O nosso altar é uma pessoa crucificada. E nós crucificados com Ele. E o autor aos Hebreus, aí da carta aos Hebreus, disse que há um banquete, a comida espiritual nesse altar, do qual comemos e nos alimentamos. Pela fé, nós nos alimentamos de tudo o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Quem crê se alimenta de tudo isto. Os crentes em Jesus participam desse altar que é Cristo mesmo. Cristo mesmo. Cristo mesmo. Então, irmãos, Cristo nos atraiu a si. Entramos no Senhor na cruz. É assim que eu entendo a expressão do salmista: eu, os teus altares. Em Cristo, na cruz, e Cristo em nós, pela ressurreição. Irmãos, fora da cruz de Cristo, fora de Cristo crucificado, fora dele, você é inquieto, você é alucinado, você é aloprado espiritualmente falando.
você não tem descanso, é agoniado. E a solução está em Cristo, na pessoa dele. Eu gosto do Salmo 91, verso 1 e 2. Que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Aí tudo é Cristo, tudo é Cristo. O Altíssimo é Cristo, o esconderijo do Altíssimo é Cristo, a sombra do Altíssimo é Cristo, porque tem a ver com o descanso que Cristo nos ofereceu na cruz. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esconderijo do Altíssimo não é onde Deus se esconde. Não, é onde eu sou escondido. É onde Deus me esconde em Cristo. Entenderam? O esconderijo do Altíssimo não é onde Deus se esconde, porque Ele não precisa esconder. É onde Ele, Deus, me escondeu em Cristo, ali. Então Cristo é o esconderijo. Eu estou escondido nele. E aí é assim: eu entrei no esconderijo porque Ele me colocou lá, e o esconderijo que é Ele entrou em mim. E agora onde é que eu estou? Eu estou no lugar mais seguro do universo, porque eu estou em Cristo. Eu estou no esconderijo que é Cristo. E aí onde eu estou, inimigo nenhum entra. Não entra o pecado, não entra o maligno, não entra. E é aí que temos que estar, irmãos, porque fora daí, fora desse lugar, você está lascado, e eu também. Salmo 84, verso 4. Vamos agora só ler, porque o tempo já esgotou. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. O que é isto? É habitar em Cristo, e Cristo habitar em nós. E aí a gente tem gratidão contínua, louvor contínuo e culto contínuo. Verso 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. A nossa força é Cristo, porque eu não tenho força. Irmãos, eu não tenho força, porque a minha força natural ficou no lagar, ficou na cruz. Agora Cristo é a minha força, a minha suficiência vem dele. Os caminhos são retos, caminhos de retidão. O caminho é nivelado, significa não há tropeço. Os obstáculos foram retirados desse caminho. Irmãos, há muito sofrimento na vida do renascido, do cristão verdadeiro. Há muito sofrimento, mas não há tropeço. Não há tropeço. Foi tirado, você viu aí no texto. Verso 6. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Eu vou ler aqui na minha versão também, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. Pela versão ali a gente já viu que o vale de Baca é seco, mas passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Você entendeu?
A ideia aqui é da vida que surge da morte. A ideia aqui é daquela vida abundante que enche os tanques, os nossos tanques, os tanques do meu ser, do meu coração, da minha alma, do meu espírito. Mas tem que entrar primeiro no vale de Baca, no vale de sofrimento. A ideia da morte também. Versos 7 e 9. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor dos exércitos, escuta-me o coração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Perdemos a nossa força natural na cruz e agora vamos indo de força em força, a força do Senhor em nós. A nossa caminhada é em direção a Deus, é para comparecer perante Deus, é comunhão. Diz aí que o Senhor escuta a minha oração, a nossa oração. Oração é oração de caminho, você viu aí? Não é essa coisa organizada não, essa coisa religiosa não. Oração de caminhada. Aquela caminhada para o Senhor, em direção do Senhor. Porque oração é buscar a face do Senhor. É face do Senhor. Comunhão com Ele, relacionamento e comunhão. Verso 10. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Será que é exagero? Será que é o exagero? Como diz aí, um dia vale mais do que 1000 anos. Um dia na presença do Senhor. Viu, seu apressado, seu agoniado? Um dia na presença do Senhor. Está dizendo aí o seguinte: eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. A pessoa que passou pelo lagar, que passou pelo vale de Baca, essa pessoa não quer nada com o pecado. Há uma preferência no coração dessa pessoa, que é a nova criatura. E a preferência que está lá é por Deus, não pelo pecado. Um dia nos teus átrios vale mais que 1000 nas tendas da perversidade. Para os portadores da vida que nasce da morte, que surge da ressurreição, da vida de Cristo, o pecado não vale a pena. Não é desejado, nem praticado. E o verso 11 e 12. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Vamos ficar com esta última expressão. Bem-aventurado, feliz o homem que em ti confia.